O senhor agiu de forma contundente, usando uma instituição de Estado. Eu acho que os policiais rodoviários federais, eles têm vergonha de ter o senhor à frente, ter tido o senhor à frente da direção da instituição da Polícia Rodoviária Federal, porque o senhor não soube se portar como um diretor. O senador Fabiano, por 10 minutos, por favor. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores. Eu queria aqui, mais uma vez, agradecer a condução dessa presidência, parabenizar a condução também da relatora, minha querida senadora Elisiane Gama, e também ao passo em que agradeço o comparecimento da testemunha, senhor Silvanei, mas, mais uma vez, eu quero aqui reforçar que o senhor está sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime previsto no artigo 242 do Código Penal Brasileiro, que é falso testemunho, cuja pena é de reclusão de 2 a 4 anos, e a ação penal é pública e incondicionada. Eu inicio a minha fala questionando ao depoente se um diretor da Polícia Rodoviária Federal ele deve obediência à instituição que é de Estado ou ao presidente da República. E essa pergunta ela é fundamentada em cima de uma postagem que o senhor fez no dia 29 de outubro, pedindo votos para o presidente da República. Ora, e a argumentação que o depoente aqui fez, senhor presidente, de que ele estaria agindo em nome próprio, em nome particular, ela não procede, porque essa regra é para o cidadão comum, conforme determina o artigo 5º, 2 da Constituição Federal, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Mas um diretor da Polícia Rodoviária Federal, ele ali não age com o seu CPF, mesmo no sábado, mesmo no domingo ou feriado, porque, assim como o senhor é policial, eu também sou, nós temos por obrigação legal, sob pena de incorrer no crime de prevaricação, inclusive de atuar nos momentos de folga. Então, o argumento de que a postagem que o senhor fez em pleno dia 29 de outubro, pedindo voto para o ex-presidente Bolsonaro, ele não se sustenta e ele fere alguns princípios que eu quero esclarecer ao senhor, mesmo o senhor tendo esse currículo que o senhor aqui vem falar. O primeiro princípio, ao depoente, é o princípio da legalidade, que está expresso no artigo 37 da Constituição Federal. E também o princípio da moralidade. Achar razoável que um diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal poste uma foto pedindo votos para o ex-presidente da República em suas redes sociais, isso não fere a moralidade? Isso não fere a legalidade? Isso não é ato de improbidade administrativa? Eu vou ler para o senhor o que vem a ser ato de improbidade administrativa. Ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Isso não sou eu que estou lhe dizendo. Isso está na Lei 8.429, de 1992. Esse é o império da lei. Essa é a razão de ser de um munus público. Nós somos revestidos, o servidor público, e o senhor ocupando um cargo de diretor de uma instituição de Estado, porque a instituição é de Estado. Ela não é do governo de plantão. O senhor violou, sim, o princípio da moralidade. O senhor violou, sim, o princípio da legalidade. A gente passa, senhor Valdinei, pelas instituições e a gente tem que ter orgulho de passar por elas. Eu, com todo respeito ao senhor, e eu estou tratando o senhor com respeito na minha intervenção, mas fazer a forma como o senhor atuou
à frente da Polícia Rodoviária Federal. E outra coisa, vim aqui falar, nós temos ali um maior número de apreensão de armas, de apreensão de armas no Nordeste. Não é isso, não. E eu vou falar onde que está escrito isso. Está aqui, ó. Segundo o Anuário de Segurança Pública, mostra que só em Minas Gerais foram apreendidas 8 vezes mais armas do que o estado da Bahia, por exemplo. Foram mais de 26 mil armas, e eu estou falando com dados do anuário. Então, é uma informação totalmente contrária. Digo até mais, a apreensão de arma foi maior em 2 estados bolsonaristas no sul do país. Justificar isso, com todo respeito, o senhor exercendo a função de diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, como que o senhor justifica, na ordem de serviço 163, que destinou mais de 3,5 milhões de reais para o pagamento de diárias, operação relacionada aos crimes eleitorais? Isso foge à razoabilidade. Isso não foi o comportamento adequado de um diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. E vim aqui o senhor justificar que o comportamento do senhor, porque A, B ou C eu faça, não se coloque, não espelhe o seu comportamento pela regra de ninguém. O senhor tem que cumprir os princípios que regem a administração pública. E esses princípios estão lá no artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu pergunto ao senhor, quantos autos de infração a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, lavrou pela infração descrita no artigo 244, quando o ex-presidente andava de motocicleta sem capacete? E que deveria ser feito de ofício? Onde estava o senhor quando ele fazia isso? Porque para o pobre coitado que está aí sem dinheiro, ganhando um salário mínimo ou desempregado, a polícia age de forma contundente. E não é dado ao senhor a mera faculdade de cumprir esse poder discricionário para A ou B. Muito pelo contrário, a instituição é de Estado. Quem aqui não presenciou o ex-presidente participando de motociata? Mas aqui eu não vejo nenhum parlamentar bolsonarista, ninguém falando, não. Acha razoável esse tipo de comportamento? Eu queria saber o seguinte, essas operações que foram feitas no Nordeste, ela foi sim, como bem disse a senadora Elisiane Gama, com foco para impedir a ação de eleitores. E outra coisa, falar que o Supremo determinou a proibição do porte de arma, isso já existe no artigo 141 do Código Eleitoral desde 1965. Desde 1965. Tanto é que o ministro Ricardo Lewandowski, quando foi consultado, ele falou: consulta conhecida e respondida positivamente para reafirmar a validade do artigo 141 do Código Eleitoral. A Força Armada conservar-se-á a 100 metros. Foi por isso que ele determinou a proibição, porque já era um imperativo legal, já era uma determinação constitucional, já era uma determinação expressa no Código Eleitoral. Agora, o senhor postar fotos enquanto diretor da Polícia Rodoviária Federal, participar de reuniões, promover ação deliberada no segundo turno, principalmente no Nordeste. Vim aqui falar que o Nordeste foi a região com o maior número de apreensão de armas, que não procede, não é verdade. E aqui eu mostro novamente o anuário para os senhores. Só para os senhores terem a ideia que eu estou aqui. Estado de Minas Gerais, 27.103 armas apreendidas. Bahia, 4.074. Não importa, não me interrompa. O senhor peça a sua questão de ordem e aguarde seu tempo. Se você na Câmara não tem o respeito, nós aqui temos.
Eu estou no meu tempo e o senhor consegue... Deputado, Vossa Excelência tem 1 minuto a mais, Perfeito. conforme eu avisei no começo dessa reunião. Obrigado, senhor presidente. Ao analisar as 2 ordens de serviço da Polícia Rodoviária Federal para o primeiro e segundo turno, é possível verificar que houve um aumento de quase 700% de recursos para as diárias, do primeiro para o segundo turno, o que motivou esse aumento tão expressivo de verba para a atuação da PRF nos estados. Esse recurso saiu do Ministério da Justiça. Por qual motivo não houve o mesmo aporte financeiro para o primeiro turno? Qual documento embasou a decisão de destinar mais recurso para a Polícia Rodoviária Federal atuar no norte e no nordeste do país? São fatos, senhor Valdinei, e contra fatos não há argumentos. Eu tenho esperança que essa comissão... Hoje o senhor está aqui como testemunha. Escute o que eu estou falando. Hoje o senhor está aqui como testemunha, mas essa comissão vai aprovar que o senhor concorreu, de qualquer forma, para o que ocorreu aqui no dia 8. E quem, de qualquer forma, concorre para esse crime, responde pelo mesmo crime. Não sou eu que estou dizendo, é o artigo 29 do Código Penal. Seja como autor, coautor ou partícipe. E o senhor aqueceu, o senhor agiu de forma contundente, usando uma instituição de Estado. Eu acho que os policiais rodoviários federais, eles têm vergonha de ter o senhor à frente, ter tido o senhor à frente da direção da instituição da Polícia Rodoviária Federal, porque o senhor não soube se portar como um diretor. O senhor não entendeu que a instituição é de Estado e não de governo. O senhor violou o princípio da legalidade. O senhor violou o princípio da moralidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o deputado Rafael Brito, como autor do requerimento, pelo período de 10 minutos.